Então, agora, nessa primeira parte, a gente vai ver como aplicar uma técnica que tem por objetivo é, calcular integrais de funções que envolvem raízes quadradas, né? Mais particularmente, funções que envolvem raízes quadradas de polinômios de grau 2, né? Então, se você se deparar com uma integral, né, uma integral de uma função, e você olha e vê que, olha, essa integral aqui, dessa função, ela envolve, né, na sua expressão, envolve uma raiz quadrada de um polinômio de grau 2. Se apareceu algo assim, então considere entre as possibilidades de meios, de ferramentas que você vai usar para calcular essa integral, considere essa que a gente vai abordar aqui agora. Porque é justamente para resolver integrais de funções que apresentam esse tipo de coisa que a gente utiliza essa técnica. Bom, mas a gente vai começar aqui fazendo um exercício, daqueles exercícios que vocês fizeram lá no prezinho, né? A tia no prezinho algum dia fez esse exercício aqui com vocês, né? Então, crianças, na aula passada nós aprendemos o Teorema de Pitágoras, né? E agora nós vamos fazer aqui 3 exercícios para ver se a gente entendeu, né, o Teorema de Pitágoras. Então, o exercício aqui é assim. Eu tenho aqui um primeiro triângulo retângulo, né, o qual tem catetos X e A. Né? Eu também dei um nome aqui para um dos ângulos internos agudos desse triângulo retângulo, chamei ele de θ. Né? Esse Ozinho é, na verdade, a letra grega θ. Né? É uma letra que a gente gosta de usar para representar ângulos. Né? E a pergunta é, se esse triângulo retângulo tem X e A como seus catetos, quem será a hipotenusa desse triângulo retângulo? Raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Né? Então, essa hipotenusa aqui é raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Ok. E no segundo triângulo? No segundo triângulo, agora, x é um cateto, um dos catetos, e A é a hipotenusa. Quem será o outro cateto, nesse caso? É raiz quadrada de A ao quadrado menos x ao quadrado. Né? E não, é que o Marcelo é um homem à frente do seu tempo. Né? Ele já estava respondendo a pergunta seguinte já. Né? A pergunta seguinte é, quem é o cateto que falta nesse terceiro triângulo retângulo? Né? E o cateto que falta aqui é precisamente raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado. Né? Foi o corretor. Então, aqui vai ser raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado. Esse cateto aqui, né? Ok. Tá. O que isso significa? Né? Bom, por enquanto, a gente só realmente fez um exercício lá do prezinho, né? Só um exercício de, tem 2 lados de um triângulo retângulo, você consegue descobrir quem é o terceiro usando o Teorema de Pitágoras. Mas percebam que nos 3 casos, os lados que faltavam, né, que eu escrevi de vermelho aqui, os 3 apresentam uma expressão que é mais ou menos daquele tipo que eu falei, né? Raiz quadrada de um polinômio de grau 2. Vamos considerar nessa expressão que x é a nossa variável e a é uma constante positiva qualquer, tá? Então, nessas expressões, raiz de x quadrado mais a quadrado, raiz de a quadrado menos x quadrado, raiz de x quadrado menos a quadrado, x é variável, a é constante. A vai ser 1, constante positiva. A vai ser 1, 2, 5, uma constante positiva qualquer. Agora, a gente vai novamente usar, né, dos conhecimentos adquiridos lá no saudoso prezinho, né, para lembrar o seguinte, olha, se a gente
considera esse ângulo interno, né, esse ângulo que eu chamei de θ, então, esses catetos, né, os lados os lados que não são opostos, que são adjacentes ao ângulo reto, né, os catetos, eles ganham nomes distintos em relação a esse ângulo. Então, por exemplo, o x é chamado de o cateto oposto ao ângulo θ, né? Já o A é o cateto que é adjacente ao ângulo θ. E as funções trigonométricas, elas são, assim, sob um ponto de vista, né, elas são concebidas dentro desse contexto dos triângulos retângulos, né? Nesse caso, por exemplo, quem seria a tangente do ângulo θ? Quem seria a tangente do ângulo θ aqui? Tangente de θ é igual a quê? X sobre A, exatamente. Tangente de θ é x sobre A. Concordam, então, que x é igual a A vezes a tangente de θ? Concordam que x é igual a tangente de θ? Então, nesse caso, a gente consegue relacionar a variável x da nossa função, a constante A e o ângulo, né, desse triângulo retângulo, por meio dessa relação, x igual a tangente de θ. Agora, o que eu quero destacar aqui para vocês? Se a gente calcular, né, se a gente calcular agora, por outro lado, né, se eu calculo, deixa eu ver aqui, cosseno de θ, né, se eu calculo cosseno de θ, cosseno de θ é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. É assim que a tia, o tio, não sei, ensinou lá para vocês? É, né? Nesse caso, o cateto adjacente é A. E a hipotenusa é a raiz quadrada. Raiz de x ao quadrado mais A ao quadrado. Né? Esse é o cosseno de θ. Agora, isso aqui, eu vou escrever e vocês vejam se concordam. Significa dizer que a raiz de x ao quadrado mais A ao quadrado é igual a... aqui eu vou fazer assim, ó, eu vou passar esse x quadrado multiplicando para o lado de cá e o cosseno dividindo para o lado de cá, certo? Jogo o x quadrado mais A quadrado para lá, cosseno para cá. Vê se vocês concordam que vai ficar A vezes a secante de θ. Concordam que x ao quadrado mais raiz de x ao quadrado mais A quadrado será dada por A vezes a secante de θ, nesse caso? Concordam? Legal. Bom, o que isso significa? Né? Digamos que você queira calcular a integral dessa função aqui. Integral da raiz quadrada de x ao quadrado mais A ao quadrado. Certo? E tá lá, né? Sei lá, integral, você tenta mudança de variável, não vai dar certo, você tenta integração por partes, não dá certo, né? Você tenta de tudo, não dá certo. Aí, a gente tenta a seguinte coisa. Eu vou fazer uma mudança de variável, mas não é uma mudança de variável do tipo que a gente estava acostumado a fazer. A mudança de variável que a gente costumava fazer era assim, era alguma expressão, por exemplo, x quadrado mais A quadrado chama de u. Essa mudança de variável que a gente vai fazer aqui é meio que ao contrário. Eu vou pegar o x e vou chamar de uma função de uma outra variável. Né? Nesse caso, eu vou chamar x de A vezes a tangente de θ. Lembra que esse A aqui é uma constante, tá? Pode ser 1, pode ser 2, né? Uma constante. Se eu chamo o x de A tangente de θ, olha só que coisa que acontece. Aquela raiz quadrada de polinômio, olha o que vai virar. A raiz quadrada de x quadrado mais A quadrado, olha só o que vai virar. Vai virar A secante de θ. Sumiu a raiz quadrada ou não? Sumiu. Né? Agora, claro, você vai trocar uma integral de uma função que era raiz quadrada de um polinômio por uma integral de função trigonométrica. Aí, claro, vamos precisar ter técnicas
para resolver integrais dessas funções trigonométricas. Mas nós temos, né? Inclusive, semana passada a gente trabalhou uma porção delas. Então, se aparece uma integral de uma função que envolve uma expressão desse tipo, raiz de x ao quadrado mais uma constante positiva, se a gente faz x igual a tangente de θ, isso pode dar um bom resultado, né? Agora, vamos ver o segundo triângulo, o que acontece? Nesse segundo triângulo, o que a gente tem? A gente tem seno, então deixa eu passar uma linha aqui. Então, no segundo triângulo, a gente tem o seguinte, ó, o seno de θ, ele é cateto oposto sobre hipotenusa, não é isso? Portanto, x dividido por a. Ou seja, o x, ele é a vezes seno de θ. O x é a seno de θ. Agora, olha só quem é o o cosseno de θ. Então, cosseno de θ é cateto adjacente, nesse caso, raiz de a quadrado menos x ao quadrado, dividido pela hipotenusa, que é a. Hipotenusa, que é a. Ou seja, a raiz quadrada de a quadrado menos x ao quadrado é igual, passando o a multiplicando, né, a cosseno de θ. Agora, olhem para essas duas coisas aqui. Então, primeiro, x igual a seno de θ, e olha o que acontece com raiz de a quadrado menos x quadrado. Na expressão do lado direito, tem raiz quadrada? Não tem mais, eliminou. Aqui tinha, né, a raiz quadrada, né, segundo Guidorizzi, é algo muito desagradável quando no integrando, né. Raiz no integrando é algo muito desagradável. Essa é uma frase, assim, é quase um provérbio, né, do Sir Hamilton Louis Guidorizzi, né. E, de fato, se eu tenho lá uma função, estou integrando uma função e vejo que nessa expressão tem raiz quadrada de uma constante positiva menos x ao quadrado. Se eu fizer essa mudança de variável, chamar x de a seno de θ, né, onde a é a raiz quadrada, né, da função, da constante que aparece lá dentro da raiz, então, aquela expressão, a gente elimina a raiz quadrada, né? E, para finalizar aqui os três casos, vamos ver o que acontece ali no último. Então, no último caso, a gente tem o seguinte, deixa eu só pensar direito aqui. Quem é o cosseno de θ? Né? Então, cateto adjacente sobre hipotenusa, o cosseno de θ vai ser a sobre x. A sobre x. Né? O que significa que o x, passa o x multiplicando para lá, passa o cosseno dividindo para cá, né? O x vai ser a dividido pelo cosseno, ou seja, a vezes a secante de θ, né? Aliás, secante de θ é 1 sobre cosseno de θ, né? Legal. O que vai acontecer com a raiz quadrada de x quadrado menos a quadrado quando a gente faz isso, né? Então, vamos olhar aqui para quem é a tangente de θ. Então, a tangente de θ, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Portanto, a tangente de θ vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, dividido pelo cateto adjacente, que é a. Ou seja, raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, nesse caso, vai ser a
sobre a vezes, desculpa, a tangente de θ. Né? Então, o que é importante destacar aqui? Nessa expressão, se eu tenho lá uma integral que envolve raiz de x ao quadrado menos uma constante positiva, e, né, um a ao quadrado, e se eu chamo x de a vezes a secante de θ, então a raiz de x quadrado menos a quadrado será exatamente a vezes a tangente de θ. Ou seja, essa mudança de variável também elimina a raiz quadrada dessa expressão. Certo? O que é importante aqui? É a gente sentir e ter isso assim bem nítido na nossa mente, a diferença crucial entre cada um desses três tipos. Eles não são iguais. Né? Eles têm uma diferença essencial de um para o outro. Aqui, os dois têm sinal positivo lá dentro da raiz. Aqui, no segundo, a constante tem sinal positivo e a variável tem sinal negativo, né? Ao quadrado, todo mundo ao quadrado aqui. E no último, a variável, né? A variável que tem sinal positivo e a constante que tem sinal negativo. Cada um desses três tipos, se fizermos essas três substituições, né, correspondentes aí, nos permite eliminar essa raiz quadrada lá na hora de calcular a integral. E aí, é isso que nós chamamos de substituição trigonométrica. É uma mudança de variável, na qual eu chamo x de uma expressão que envolve uma função trigonométrica de uma outra variável, que a gente costuma chamar de θ, tradicionalmente. Né? E aí a gente troca aquela integral por uma outra integral, que agora é uma integral que envolve funções trigonométricas. Resolvo essa outra integral e volto para a variável original. Né? Eu vou fazer aqui agora um exemplo com vocês, mas na verdade eu vou fazer com uma integral definida. E aí eu vou mostrar para vocês como, quando a gente tem uma integral definida e a gente faz uma mudança de variável, a gente não precisa necessariamente voltar para a variável original. Então a gente vai entender melhor como isso funciona, tá? Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai usar a técnica que a gente acabou de estabelecer, a técnica chamada técnica de mudança, de substituição trigonométrica, certo? E a gente vai avaliar, né? O Gustavo vai dizer para a gente depois o que deu menos trabalho, tá? Fazer a integração por partes e fugir das trigonométricas, ou abraçar as trigonométricas e chamá-las de amiga, né? Vamos ver o que vai dar mais trabalho, tá? O que vai ser mais vantajoso, né? Então, bom, deixa eu voltar aqui. E assim, né? Você não precisa decorar nada aqui, gente. Isso aqui que eu fiz, esses desenhos, eles são bem intuitivos, né? Literalmente montar o triângulo retângulo, e eu gosto de fazer assim porque assim não tem muito risco de errar, né? De confundir as coisas. Então, desses três, qual é o caso que a gente está? O exercício é esse aqui, ó. Né? A integral da raiz de 1 menos x ao quadrado. Qual é o caso aqui? O 1, o 2 ou o 3? O segundo. É o segundo. Perfeito. Né? Então, estamos nesse segundo caso. O A aqui agora é 1. No nosso caso, o A é 1. Né? Então, qual é a substituição trigonométrica que a gente vai fazer? É essa aqui, ó. X igual a A vezes seno de θ. Né? No caso, A é 1, então x igual a seno de θ. Essa é a mudança que a gente vai fazer. E, quando eu fizer x igual a seno de θ, quem vai ser raiz de a quadrado menos x quadrado? Tá aqui embaixo, ó. Raiz de a quadrado menos x quadrado vai ser cosseno de θ. Né? E, claro, isso aqui é uma coisa que a gente vê se a gente observar se a gente lembrar, né, da relação trigonométrica fundamental. Se seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é 1, né, então a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, desculpa, de 1 menos, o x vai virar seno, né? Raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de θ vai ser o cosseno de θ. Né? Aqui, esse θ é escolhido cuidadosamente de modo que o sinal do cosseno seja positivo. E aí, na hora você tem lá,
Raiz quadrada de uma coisa ao quadrado é, na verdade, o módulo da coisa. Pode variar, né, o sinal aí. Mas o cosseno é escolhido, o θ é escolhido, melhor dizendo, de modo que o cosseno de θ seja sempre positivo. E aí a gente não tem problema, tá? Vai ser sempre cosseno mesmo. Isso é uma coisa que a gente não precisa dar muita bola, não, tá? Essa raiz vai ser o cosseno e fim de papo, certo? A coisa já é feita assim para dar certo. Então vamos fazer essa mudança de variável aí. Né? Então, vou fazendo, né? Fazendo x igual a seno de θ, a gente vai ter o seguinte, que a raiz de 1 menos x ao quadrado vai ser raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ, isso vai ser o cosseno de θ. Né? E ainda, não, ainda, quem vai ser o dx? Lembra que se eu estou chamando x de alguma coisa, esse dx vai ter que ser substituído também. Né? Nesse caso, se x é seno de θ, dx será a derivada do seno, que é cosseno de θ dθ. Né? dθ. Essa é a primeira coisa que a gente percebe aqui. Agora, o que eu quero destacar aqui para vocês é o seguinte. Se o x for zero, quem vai ser o θ? Né? Então aqui, qual é o intervalo que a gente escolhe esse θ? A gente escolhe o θ sempre entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Por quê? Porque, vocês concordam que o domínio dessa função é o intervalo menos 1, 1? Essa função não está definida fora do intervalo menos 1, 1, porque dá raiz de número negativo, né? Sai do conjunto de números reais. Então, o domínio dela é o intervalo menos 1, 1. Então, eu só preciso escolher o θ dentro de um intervalo que cubra o intervalo menos 1 inteiro. Então, eu posso escolher menos π sobre 2 até π sobre 2. Né? No menos π sobre 2, o seno vale menos 1. Aí, à medida que o ângulo vai aumentando, até chegar no π sobre 2, o seno vai aumentando até chegar em 1. Né? E, portanto, cobre o intervalo inteiro. E o melhor, de menos π sobre 2 a π sobre 2, o cosseno é sempre positivo. O cosseno é a abscissa desses pontos sobre o círculo trigonométrico, né? Então, o cosseno fica sempre positivo, não tem aquele problema do sinal. Então, a pergunta aqui quem é nesse intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2, o ângulo cujo seno desse ângulo vale zero, né? Quem é o ângulo cujo seno desse ângulo vale zero no intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2. Tem um cara só nesse intervalo, tal que seno desse cara é zero. Quem é esse cara? θ é zero. E se o x é 1, né? Se o x é 1, né? De fato, esse θ aqui, ele é o arco seno de zero, né? Quer dizer, se o x é seno de θ, quando o x é zero, o θ vai ser o arco seno de zero, que é zero. Agora, se o x é 1, quem é o ângulo entre menos π sobre 2 e π sobre 2, cujo seno desse ângulo dá 1? Ou seja, quem é arco seno de 1? Quem é o arco seno de 1? O ângulo cujo seno é 1. Dentro do intervalo menos π sobre 2 até π sobre 2. Quem é esse ângulo? Perfeito, jogo. π sobre 2. π sobre 2. Agora, então, feitas essas... Então, né, assim... Agora, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó, a integral, né, que a gente queria calcular, que é a integral de 0 a 1 da raiz de 1 menos x ao quadrado dx, eu vou fazer a mudança de variável. Né? Eu vou mudar primeiro ali o
aqui no integrando, né? Raiz de 1 menos x ao quadrado, a gente descobriu que vai virar cosseno com essa mudança de variável. Isso aqui vai virar cosseno. Então, aqui vai ficar cosseno de θ, né? Vezes o dx. O dx virou cosseno de θ dθ. Virou esse cara aqui, ó. Portanto, é isso que eu vou colocar ali, né? No lugar do dx aqui, eu vou colocar cosseno de θ dθ. Então, vezes cosseno de θ dθ, né? Se fosse uma integral indefinida, a gente, né, estaria agora com essa integral, a gente resolve essa integral e depois volta para a variável original. Como é uma integral definida, se eu trocar os limites de integração, eu não preciso mais voltar para a variável original. Porque eu vou calcular essa integral definida aqui, isso vai me dar um número, esse número é o valor da integral. Não tem mais o que fazer, não precisa ter o trabalho de voltar para outra variável. Certo? E o que é trocar os limites de integração? É dizer, olha, quando o x era zero, o que vai acontecer com o θ? É o que a gente fez aqui em cima. Então, a gente já sabe que quando o x é zero, o θ é zero. E quando o x é 1, o θ é π sobre 2. Π sobre 2. Né? E a integral ficou, então, cosseno de θ vezes cosseno de θ, que é, na verdade, né, cosseno ao quadrado de θ. Então, isso vai ser integral de 0 a π sobre 2 do cosseno ao quadrado de θ dθ. Temos técnica para calcular esse tipo de integral? Tem ou não tem? Tem, né? Inclusive foi o que a gente viu na primeira parte da aula da semana passada. Não é isso? Nesse caso aqui, é a integral de uma potência de cosseno, e essa potência é par, né? Então, a gente usa aquelas relações, né? Cosseno ao quadrado de θ é igual a meio mais meio cosseno de 2θ, e seno ao quadrado de θ é igual a meio menos meio cosseno de 2θ. Aqui, na verdade, a gente só precisa da primeira, né? A gente só precisa usar aquela identidade trigonométrica que, insisto, você não precisa decorar. Tem uma tabelinha do seu lado, vai anotando todas essas fórmulas trigonométricas que você for precisando usar, e tem isso anotado aí do seu lado, né? Sempre que precisar, tá ali. Você não precisa memorizar, não precisa guardar isso na memória, né? Então, a gente vai, usando essa identidade trigonométrica, a gente vai escrever isso assim: integral de 0 a π sobre 2 de meio mais meio cosseno de 2θ dθ. Certo? E agora a gente integra, né? Agora a gente está prontinho aqui para integrar essa expressão, né? Integral de meio. Quanto é integral de meio? Lembra que é integral de θ, né? Ou seja, θ é a nossa variável aqui. Portanto, integral de meio é meio vezes θ. Tudo bem? Concordam? Tudo certo? Ótimo. Mais integral, meio vezes a integral do cosseno de 2θ. Integral do cosseno é seno, não é isso? Integral do cosseno é seno. Integral do cosseno de θ é seno de θ. Integral do cosseno de 2θ, posso já escrever direto que é meio vezes o seno de 2θ? Né? Esse meio aparece quando a gente faz a mudancinha de variável, né? Chamamos o 2θ de u, né? Aí o dθ vai ser um du sobre 2, aí esse meio sai da integral e ele vai aparecer lá depois. Então, aqui vai aparecer esse meio, que vai multiplicar com o meio que já existe, que veio da identidade trigonométrica, e no fim das contas a gente vai ganhar 1/4 aqui. Concorda? É igual o que apareceu na semana passada, né? A única diferença é que semana passada era seno ao quadrado, né, que a gente fez. Então, mas é a mesma coisa.
vezes aqui o seno de 2θ, né? Quer dizer, isso aqui é, é uma primitiva dessa função, né? Se eu estou fazendo uma integral definida, o que a gente usa para calcular essa integral definida, que não é aquele limite de somas maluco lá, né? A gente usa teorema fundamental do cálculo, né? Teorema fundamental do cálculo diz que essa integral definida o valor dela é dado por uma primitiva qualquer, por exemplo, essa, né? Qualquer outra seria essa mais constante, então a gente escolhe essa. Essa primitiva calculada no extremo de cima, menos a mesma primitiva calculada no extremo de baixo. É isso que o teorema fundamental do cálculo diz, certo? E a gente representa isso assim, ó. Põe uma barrinha aqui, e aqui embaixo põe o limite inferior da integral, e em cima o limite superior, o limite de cima. Né? E aí, né, o que isso significa? O que essa barrinha com esse zero e esse π sobre 2 pendurados ali significam? Significam que aqui a gente está representando essa função aplicada lá no cara de cima, menos essa função aplicada no cara de baixo, tá? A gente estabelece essa notação para poder representar isso, né? Então, fazendo essa conta aqui, de fato, isso vai dar o quê? Quando eu faço essa expressão em π sobre 2, então eu vou colocar, né? Meio vezes θ, vou fazer θ igual a π sobre 2. Então vai ficar meio vezes π sobre 2. Isso vai dar π sobre 4. Π sobre 4. Mais 1/4 seno de 2 vezes π sobre 2. Seno de 2 vezes π sobre 2 é seno de π. E seno de π é zero. Concordam que seno de π é zero? Portanto, essa parcela lá no π sobre 2 se anula. Agora, eu tenho que fazer menos essa mesma função aplicada no zero, no limite de baixo. Isso aqui, para θ igual a zero, vai dar zero. Meio vezes zero. Né? Esse aqui vai dar 1/4 seno de 2 vezes zero, seno de zero. Né? Então, também vai dar zero. Ou seja, a nossa integral, nesse caso, dá π sobre 4. Percebem como não tem que voltar mais para a variável original? Já foi, terminou, né? Lembra que integral definida, o resultado da integral definida é um número, né? É um número. Nesse caso, π sobre 4. Né? Então, não tem mais que voltar, né? A gente tem que voltar se eu estou calculando integral indefinida. Eu queria calcular integral indefinida de raiz de 1 menos x², aí eu faço a mudança de variável, vou para a variável θ. Encontro a integral, daria isso aqui, né? Meio θ mais 1/4 seno de 2θ mais constante. Agora eu volto para a variável original. Né? Escrevo essa expressão em termos de x. Aliás, a gente até podia fazer isso, né? Só para a gente ver como é que faz. Porque, a princípio, não é tão trivial, né? Como escrever isso aqui em termos de x? Então, vamos fazer isso? Então, na verdade, é um parêntese aqui, tá? Não é algo que a gente precisa fazer. Digamos que o exemplo acabou, né? Aqui é só o que a gente faria se a gente quisesse voltar para a variável original. Então, a gente faria o seguinte. Vou abrir um colchete aqui. A gente sabe que o x é seno de θ. Se o x é seno de θ, quem é θ? Se o x é seno de θ, o θ é a função inversa do seno, né? Que nesse intervalo menos π sobre 2 existe. Menos π sobre 2 até π sobre 2 existe, né? É o que a gente chama de arcosseno. Então, o θ vai ser arcosseno de x. Então, pronto. Aquele meio θ que aparece aqui, eu já sei trocar esse θ por algo em termos de x, né? θ é arcosseno de x. Agora, e o seno de 2θ, né? O seno de 2θ, é seno de θ mais θ, né? Seno de θ mais θ é aquele seno de A mais B, né? Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A, não é isso? E
Nesse caso, A e B, ambos são iguais a θ. Portanto, vai ficar seno θ cosseno θ mais seno θ cosseno θ. Ou seja, vai dar 2 vezes seno θ cosseno θ. Né? Então, seno de 2θ, a gente pode escrever como 2 vezes seno θ cosseno θ. Né? Consigo escrever o seno de θ em termos de x? Tranquilo, né? Na verdade, o seno de θ é o x, né? Então, isso aqui vai ficar 2x. E o cosseno de θ, quem é em função de x? Se a gente procurar ali nessa expressão, a gente vai encontrar, né? De fato, está lá na parte que subiu ali na folha, né? Mas é aqui, ó, raiz de 1 menos x quadrado deu cosseno de θ, né? Então, de fato, o cosseno de θ é a raiz de 1 menos x ao quadrado. Né? Portanto, isso significa que meio θ mais 1/4 seno de 2θ, se eu quiser escrever isso em termos de x, voltando para a variável original, isso vai ser meio vezes o arcosseno de x mais 1/4 vezes 2 vezes x vezes raiz de 1 menos x quadrado. Né? O 2 de cima cancela com o 4 de baixo, então vai ficar meio. Meio de x vezes a raiz de 1 menos x ao quadrado. Ok?